Hello, titia chegou, minha gente. E hoje a gente vai aqui para um Vital Responde, certo, criançadas? Vamos lá. Irmão Vital Froze, gostaria de saber se a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo é totalmente confiável ou se foi criada pelos negativos. Resposta do Vital. Toda oração é válida desde que a intenção esteja voltada ao bem. Não importa a maneira e nem as palavras, pois tudo está na intenção. Como já dissemos tantas vezes, onde está a intenção, está a ação e o resultado. Abraços de luz. Eu acho que essa resposta esclarece a dúvida de muita gente. Eu ouço tanta coisa que fala assim, mas a oração de São Miguel é o capiroto, a Ave Maria foi o capiroto que inventou, o Pai Nosso foi o capiroto, fulano. Engraçado como as trevas, né, elas são detentoras dos direitos autorais de tudo, né? Impressionante, e a gente sabe que eles não criam nada, absolutamente nada. Então, peraí, tu vai fazer uma oração, você mentaliza, você se conecta com a espiritualidade maior, você deposita a tua melhor intenção e aquilo é das trevas? Não fecha, gente. Não fecha essa conta. Então, mais do que ficar preocupado se isso for o capiroto que inventou, quem quer que seja, que intenção você deposita nas vibrações que você faz? Quando a gente entender que é a intenção, acabou. De boas intenções, o céu está cheio. Como é que as trevas podem criar algo que eleve a vibração das pessoas? E a gente sabe que a oração é um dos mecanismos mais potentes para colocar as pessoas no estado vibracional elevado. Fala para mim. Como é que pode uma coisa dessa? Fica a reflexão. Gratidão por todos os seus esclarecimentos. Muitos de nós estaríamos sem rumo, sem suas palavras nos direcionando. Mestre Vital Froze, neste tempo de mudanças, os que desencarnam podem ficar vagando? E também uma resposta sua dizendo que quem ficar na nova terra saberá para onde foram os exilados. Quem for para a 5D poderá então ajudar os entes que foram para outros mundos? Abraços de luz. Resposta do Vital, sim. Ao desencarnar, a alma pode ficar vagando, mas por muito pouco tempo. Não há mais tempo como antes. Já os que ascensionam, sim, poderão ser mentores daqueles que não ascensionaram. Abraços de luz. Bom, essa questão de quem vai ascensionar, né? Ele já falou várias vezes que essas pessoas poderão, inclusive, se tornarem, né, mentores, guias, amparadores daqueles queridos que seguirão para planetas de terceira dimensão. Os que partem para planetas de terceira dimensão, obviamente, continuarão sob o véu do esquecimento, não vão lembrar de absolutamente nada, né? Embora vão guardar aí o registro, né? E talvez as impressões daquilo que eles viveram, a alma vai saber, mas eles conscientemente não. Agora, essa coisa de alma penada, né? Para usar um termo bem vulgar, de que os seres ficam aí vagando já há um bom tempo, falo disso. E olha que eu não sou PhD expert nessa parte. Eu falo muito mais pelo meu sentir e até pela lógica. Se nós estamos em plena transição planetária, uma baita faxina está sendo realizada, o tempo urge, não faz o menor sentido que espíritos fiquem vagando pelo planeta. É óbvio que não. Então, aqueles que desencarnam podem passar aquele períodozinho, né? Meio perdidão. Os que vão para a quinta dimensão seguem para as naves. Os que não vão continuar na Terra e vão para planetas de terceira dimensão seguem para as naves.
Claro que são situações opostas e a cada um deles vai ser dado direcionamento, mas não faz o menor sentido que eles continuem vagando por aí. É a fase final, gente, a fase final. É realmente a limpeza, é a organização. Não dá. Quem não tem mais função aqui está sendo retirado. Os que ainda vão permanecer, né, continuarão aí, inclusive auxiliando nas naves os que vão ser levados para planetas de terceira dimensão. Boa noite, Vital. Sei que o tema de hoje não tem relação com a pergunta, mas gostaria de saber se você tem algo a dizer sobre os jovens e as crianças que estão desaparecendo misteriosamente. Resposta do Vital. Há uma indústria por trás disso tudo. Não vamos colocar aqui publicamente, pois ainda causa problemas, mas em breve todos saberão o que acontece com as pessoas desaparecidas. As revelações trarão à baila esse assunto também. Abraços de luz. Eu também não vou entrar em detalhes aqui, é óbvio, mas muitos que me acompanham, que acompanham o Vital e acompanham outros canais, sabem o que acontece. E o tamanho dessa indústria é uma coisa assim absurda. É claro que existem casos, né? A gente já viu também, por exemplo, pessoas que saem de casa e tem um branco lá, esquecem de tudo e não voltam mais. Mas, lamentavelmente, existe uma indústria podre por trás do desaparecimento, especialmente dos ticos. Aliás, eu espero, sinceramente, que essa indústria do capiroto já tenha sido definitivamente desmantelada. Será revelado, é óbvio. Boa noite, gratidão, Vital Froze, pelos esclarecimentos. Estava aqui pensando, se as doenças são derivadas da Matrix e a Matrix é uma ilusão, e se podemos desligar a Matrix, a doença também seria uma ilusão e nós poderíamos deixá-la no passado e assim viver o presente diferente? Resposta do Vital, de certa forma sim, mas há também situações em que a alma pediu para quitar seus débitos através de uma doença irreversível. Mesmo assim, na maioria das vezes é possível evitar até mesmo as doenças. Abraços de luz. Gente, nós não somos criadores? Nós criamos as doenças, consequentemente nós criamos a cura. Basta acessar este poder que nos é facultado, né, e exercitá-lo. A grande questão é que nós não acreditamos nesse poder. Quando a doença, né, se somatiza no corpo, é porque provavelmente ela já tinha dado muitos sinais do ponto de vista emocional, mental. E muitas vezes a gente não ouve ou não vê os sinais do corpo. Especialmente num mundo onde nós fomos treinados a nos desconectarmos de nós, a olhar para o que está lá fora. Mas enfim, sem sombra de dúvidas, existe essa questão, né, dos resgates, onde as pessoas pedem sim para passar por certas situações de saúde, até para quitar débitos, mas não há a menor dúvida de que nós temos sim o poder de criar a nossa saúde plena, o poder de curar. São diversas as técnicas. Aqui mesmo no YouTube tem muitos exercícios, tem muita gente boa aí compartilhando conteúdos de autocura, né, de conversar com as células, conversar com o corpo, dar a eles o comando, né, a orientação para que ele se regenere, para que as células, né, se desenvolvam, se renovem normal e ordenadamente. Inclusive a oração quântica, que é uma oração espetacular, né, que fala disso também. Vital, me responda uma coisinha, por favor. Talvez até tu tenha falado sobre isso, mas são tantos áudios que eu não lembro. Meu filho adolescente não acredita em transição planetária, ascensão de almas, e olha que já falei com ele sobre isso. Mas está na fase rebelde comum aos adolescentes. Mas é um bom menino, mesmo ele não acreditando, ele acende. Acho que todas as mães gostariam que seus filhos despertassem e acendessem. Obrigada. Resposta do Vital.
Claro, a alma que é boa ascensiona, mesmo que seja analfabeta e ignorante da realidade atual. Abraços de luz. O Vital fez um áudio, né? Recentemente, não me lembro qual foi, onde ele respondeu, né? Esse questionamento eu achei interessante trazer para cá para o Vital Responde, só para reforçar, né? Tem muita gente que nem acredita em Deus, mas vai acender. Por quê? Porque carrega em si e exercita a sua chama crística, que é o que conta no final das contas. Então não adianta ser um Wikipédia ambulante de tudo o que está acontecendo e não fazer o que precisa. É vibração a chave para a quinta dimensão, não é conhecimento ou informação. Conhecimento, eu não estou dizendo aqui que conhecimento não é importante. O que eu estou dizendo é que não basta conhecimento. Então, muita gente que não sabe o que está acontecendo, que está totalmente fora Isso não é empecilho para ascensionar, como também não é garantia de ascensão você saber tudo o que está acontecendo. Ou seja, o trabalho é para dentro, é vibração, frequência e energia, já dizia Nikola Tesla. Boa tarde, amigo Vital. Centenas de vezes vi aqui na internet que milhões de naves estão circundando o nosso planeta. Muitos diriam que era para nos resgatar. Pelo que você disse, isso não irá acontecer. Então, qual a finalidade dessas naves? Abraços de luz. Resposta do Vital. Essas naves são tripuladas por seres galácticos que estão a serviço. A Terra passa por uma transição e há muita coisa que precisa ajustar, e isso os humanos não podem fazer. Vamos saber os detalhes após o evento. Teremos então o contato direto com eles e saberemos o porquê de tantas naves aqui agora. Abraços de luz. Essa coisa dos resgates, né? Ainda hoje tem muita gente que fala disso, que vai haver uma grande evacuação do planeta Terra e piriri pororó. Eu, Márcia, tá? O que eu acredito é que isso não vai acontecer. Eu acredito que já estão sendo retirados da Terra aqueles que não darão seguimento à sua experiência neste planeta que salta para a quinta dimensão. Como é que é o negócio? Essas naves são tripuladas por seres galácticos que estão a serviço. Gente, deve ter todo tipo de trabalhador dentro dessas naves, né? Pensa numa empresa, os setores dentro de uma empresa, né? O setor de produção, de desenvolvimento, o comercial, RH, não sei o que. Eu acredito que seja mais ou menos algo, para trazer uma analogia, né? Uma explicação mais simples, eu acredito que seja mais ou menos isso. Então, nós temos raças que são especialistas, sei lá, na parte energética, outras na parte, sei lá, eu vou usar termos simples, cura física, outras no sentido de neutralizar certas forças. Eu acredito que esses seres que aqui estão, essas, sei lá, centenas, milhares, milhões de naves, sabe lá Deus quantas naves estão aí, eu queria tanto ver, eu quero ver, essas naves que estão aí, poxa vida, com certeza, cada um deles cumprindo as suas funções, todas em prol do bem maior deste planeta e da humanidade. Oh, coisa linda de viver. Olha, gente, prestem atenção neste comentário, por favor. Não que nos outros vocês não devam prestar, tá? Mas esse aqui eu achei ultra importante. Boa tarde, senhor Vital. Acompanho sempre suas magníficas aulas, porém este ano descobri um câncer e desde então 1 bilhão de sensações estão invadindo minha alma, como medo, depressão, desespero às vezes. Aconteceu tudo muito rápido e minha vida virou de ponta cabeça. Estou vivendo mais dentro do hospital do que em casa e me reequilibrar está muito difícil. Gostaria de receber uma palavra de conforto para aliviar meu coração. Namastê. Resposta do Vital. Converse com o câncer e peça para ele o que quer te ensinar.
Preste atenção nas respostas intuitivas que vêm, mas não queira controlar de acordo com aquilo que queres. Apenas deixe fluir a conversa silenciosa. Lembre-se também que ninguém precisa ficar doente para desencarnar. Você não precisa de doença para isso. Aceite que isso é uma oportunidade de curar as dívidas da alma e assim conseguir a ascensão. Mas a dor não precisa te acompanhar até o final. Compreenda, aceite e solte. Abraços de luz. Putz, que resposta profunda. Conversar com a doença para que ela te diga o porquê dela estar... Não, aliás, não é nem o porquê dela estar ali. O que ela quer te ensinar. Aí entra um exercício importante. Confiar na intuição. Porque a mente vem, puf, mas isso é loucura, isso é besteira, isso é bobagem, isso é coisa de gente maluca. Conversar com a doença. E eu diria também conversar com as células, né? Agradecer pelo trabalho do corpo, no sentido de operar a cura, a regeneração total. Procurar de fato extrair as lições. A gente sabe que certas doenças elas têm o aspecto do resgate, não dá, já foi falado, né? Do resgate. Então olhar para isso como uma oportunidade de quitar débitos muda totalmente essa situação. E isso vai ajudar a lidar com o medo, que ela colocou, né? O medo, a depressão, o desespero. Ninguém passa o que não tem que passar, isso é um fato. Mas quando certas notícias chegam, é lógico que causam um baque. Mas aí talvez esteja uma grande oportunidade de colocar em prática a sua força, o seu poder de autocura. Para quem está passando por problemas de saúde sérios, passado aquele primeiro impacto, acredite em você. E acredite que não há ninguém, mas ninguém desamparado. Tudo tem um propósito. E você não precisa sofrer. O Vital fala já há muito tempo, a dor é uma opção, né? E a gente conhece casos de pessoas que passam por problemas de saúde seríssimos, mas se mantêm sempre numa positividade que é inspirador. Né? Muitas vezes passando por dores em níveis elevadíssimos, mas confiantes de que dias melhores virão, né? E aí quando eu vejo pessoas assim, eu falo, puxa vida, uma med bad faria um bem danado. Como eu torço, vibro para que essas máquinas cheguem, sabe? Para que muitas pessoas que hoje apenas necessitam, né, desse cuidado com a saúde, possam retomar a alegria de viver. Bom dia, caro Vital. Mais uma vez, agradeço pelo excelente esclarecimento. E com toda a bondade e altruísmo de partilhar este conhecimento e auxílio também. Correndo o risco de ser passado a ser considerado como chato de costume, atrevo-me mais uma vez a colocar uma nova questão. Sobre os suicídios em massa que estão previstos, e já se falou aqui, todas as almas que se suicidarem nessas condições por não aguentarem a mudança de vibração serão removidas para planetas 3D ou algumas poderão continuar aqui e herdar a nova Terra? Olha, uma pergunta importantíssima, né? Resposta do Vital. Muita coisa que antes era, agora não é mais. O suicídio, da forma que se seguia o futuro da alma, realmente, agora pelo entendimento de antes, a alma seria exilada. Mas tudo está mudando. Pessoalmente, acredito que há muitas alternativas, como a morte prematura ou mesmo os abortos provocados. Há também outras possibilidades, como os tais entrantes que ocupam um corpo já adulto de uma alma que desencarna e completa o tempo que ainda estava faltando no ato cometido. Abraços de luz. É claro que ninguém aqui está,
como se fala? Incentivando esse tipo de ação. Agora, já há um bom tempo, eu reflito que a questão do suicídio, o lado de lá do véu também já mudou. Porque é um tempo de finalização. É um tempo de finalização. E eu acredito que o plano espiritual, de alguma forma, trabalhe para que o máximo de pessoas possa, de fato, ascensionar. Dentro, obviamente, considerando as leis divinas. Mas eu acredito que hoje algumas ações têm sido tomadas. O Vital tem um texto, tem um áudio, que ele fala dos suicídios e dos abortos prematuros, né? Então aquela alma interrompe a sua existência, ela volta justamente numa condição onde aquele bebê é abortado. Essa é uma alternativa. E ali ele já passa por um resgate. Aqui ele fala também, né, dos entrantes, né? Da questão dos entrantes. Eu posso falar uma grande besteira, mas eu tenho cá comigo que essa questão dos entrantes hoje, esta ferramenta tem sido muito utilizada. Então, a alminha lá desencarna e vem uma entrante, não sei como é esse mecanismo, não me pergunta, eu não entendo absolutamente nada disso, né? O entendimento que eu tenho é bem superficial. Ele vem, né, e acaba sumindo esse corpo e leva aí até o final da sua existência. Gente, nessa altura do campeonato, eu não descarto nenhuma possibilidade. Bom dia, meu amado. O que podemos chamar de amor incondicional em um planeta de 3D? Será que existe em nosso planeta alguém que ame assim? Acho que só lembro de Jesus. Como expandir nossa consciência para esse nível de amor? Um beijo no coração. Namastê. O amor de mãe para com seus filhos é um protótipo de amor incondicional. Mas não precisamos ser 10 na escala. Basta que pelo menos atinjamos uma frequência necessária. Abraços de luz. Eu não sei se já subiu um vídeo aí, ou vai subir, onde eu falo do amor incondicional, dessa palavra incondicional, o quanto isso muitas vezes confunde a cabeça das pessoas, porque as pessoas se colocam numa posição ou num entendimento de que elas são incapazes de amar, quiçá incondicionalmente. Então o importante é amar. Foi o texto da Claudinha, né? Os pilares da transição. Foi o texto da Claudinha, porque lá fala de amor incondicional e ela traz o questionamento, né? Pessoas que saíram das suas casas com relação à questão do Rio Grande do Sul para cuidar e dar suporte a outras que elas nem conheciam, isso não é amor incondicional? Foi quando eu entrei com esse questionamento. Então, mais uma vez eu só reforço, para mim, o que conta e o que importa é amar. Não nos esqueçamos que amor é uma frequência que vibra em 500 na escala Hertz. Escala Hertz, ó. Meu pai do céu, que escala Hertz? Escala Hawkins de consciência. 500 Hertz. Vamos lá. Bom dia, Vital. Não, peraí. Eu acho que eu matei aqui. Tá aqui. Não matei nada não. Pensei que eu tinha tirado a pergunta, tá, gente? Senhor Vital, bom dia. Pessoas estão estocando alimentos para até 1 ano e meio e expondo nas redes. E os que não têm condições nem de uma refeição por dia? Abraços afetuosos, resposta do nosso querido Vital. Alimentos para alguns dias ou até algumas semanas não vejo problema, pois muitos sempre fizeram isso. Mas para tanto tempo provavelmente irão estragar. Algumas pessoas acreditam que o pior virá e temem ficar desamparados. Isso demonstra que não conhecem o plano divino, que diz que ninguém vai passar por aquilo que não tem que passar, ou que ninguém foge de sua colheita uma vez que tenha semeado antes. Ou então é egoísmo puro, isso demonstra que ainda não está pronto para a nova terra. Abraços de luz. Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. O meu questionamento é exatamente o dessa pessoa. Beleza, eu tenho condições de armazenar, de fazer um estoque. Eu jamais faria estoque para 1 ano, 6 meses. Gente, isso não tem sentido.
né? Mas tem gente que tem condições, faz pro tempo que quiser, tem gente que tem condições para fazer um mês, tá beleza. Quem tá vendendo o almoço para pagar a janta faz como? Estoca o quê? Aí eu vou e volto e falo, peraí, um momento, por favor. Eu não estou dizendo aqui que quem passa essa informação está mentindo ou não está. Eu estou dizendo o que não faz e faz sentido para mim. E isso não faz. Tá aqui a responsabilidade. Se ninguém vai passar o que não tem que passar, você pode não ter nada dentro de casa que você vai ser suprido. Ah, vai. Porque se isso não está no teu plano de alma, passar por esse tipo de coisa, você não vai passar. Isso para mim é tão claro, é claríssimo. Então, essa questão desses estoques, né? E muita gente fica enlouquecida. Tem uma outra questão, Nós sabemos disso. Quantos mais sabem? O quê? Dá o quê? 1%? Que seja 5% da população mundial. Os outros 95% vão se lascar, é isso mesmo? Não consigo entender. Mas é a opinião da Márcia, que pode estar errada sim. Mas se eu confio neste plano divino do jeito que eu confio, eu não consigo acreditar que com tudo que nós estamos vivendo, as pessoas ainda vão ter que passar por isso. Muita gente já passa por isso, porque está nas suas lições. Mas vai chegar um momento que ninguém mais vai precisar passar por isso. Abraços de luz. Bom dia, Vital. Meu filho passou por um coma no dia 2 de janeiro de 2010 e se comunicava comigo através de sinais. Eu orei pedindo a Deus que ele não lembrasse daquele sofrimento e ele não lembra de nada neste período. Se esqueceu. Será que eu interferi? Resposta do Vital. Se ele se comunicava contigo através de sinais, a alma dele estava ali e o coma não era profundo, por isso ele não lembra. Só é lembrado algumas cenas quando o coma é profundo, ao ponto da alma não estar presente, como nas experiências de quase morte. Abraços de luz. Olha, interessante, eu não sabia disso não. Boa tarde, abençoado final de semana a todos. Nessa parte de quando se está em coma, também pode ocorrer aquele fato que já foi relatado no outro vídeo, a troca de almas, outra alma habitar um corpo existente sem necessidade de acontecer a morte ou reencarne? Resposta do Vital: sim, pode acontecer. E é bastante frequente. As possibilidades são tantas que é difícil estipular quais são as mais evidentes. Abraços de luz. Não deixa aqui, né, de fazer um link com aquela outra pergunta da questão do suicídio, né, onde vamos dizer, a ferramenta dos entrantes, né, dessa coisa dos entrantes pode ser utilizada. E uma forma disso acontecer pode ser via coma. A pessoa em coma, aquela alma sai, né, desencarna, e vem outra, né, para tomar, entre aspas, o seu lugar. Gente, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Quando eu digo que a nossa mente 3D, com a sua limitação, não nos permite acessar muitas informações, é esse tipo de coisa. Você fala, mas como assim, Belo? Como assim isso vai acontecer? A gente desconhece as tecnologias e mecanismos, né, da espiritualidade. Eu não descarto nenhuma possibilidade. Vital Froze. Cadê? Peraí, Vital Froze. Aqui. Oi, Vital, boa tarde. Eu tenho uma dúvida muito intrigante, queria entender como funciona. É a seguinte: a lei do retorno e também as leis do universo em geral funcionam para os seres da não-luz? Resposta do Vital: sim. A lei divina é justa e igual para todos. Aliás, é essa lei que direciona o retorno das ações de cada um. Abraços de luz. Tem muita gente que vê as coisas acontecendo e fala: nossa, esse povo trevoso aí nunca paga pelo que faz. Ah, gente, quando eu digo que a gente não sabe de nada, a gente não tem. Como é que você pode garantir isso? Você não tem a visão do todo. Não tem. Como pode dizer que uma pessoa que está ali no mal não arca? Claro que arca. Arca? Todos arcam, porque todos estão submetidos à lei.
Querido amigo Vital, gostaria de saber se nos planetas para onde irão os seres que não conseguiram evoluir ainda, será da mesma forma que no planeta Terra, dominado pelos extraterrestres não positivos. Gratidão. As almas que deixarão a Terra por não terem obtido a frequência necessária irão para mundos ainda de provas e expiações, porém sem o domínio das trevas como foi aqui. Já as almas exiladas, porque se compraziam no mal aqui na Terra, terão um planeta só para elas. Será um planeta prisão, onde só sairão após compreenderem que precisam retomar o caminho da evolução. Até lá, irão se degladiar como gostam, uns contra os outros, e chegará o momento de pedirem clemência. Então serão retirados dessa prisão e iniciarão o caminho de volta, iniciando por escolas primárias, sempre de provas e expiações. Abraços de luz. Vejam, gente, não dá para botar todo mundo no mesmo balaio. Tem gente que não vai ascensionar porque não atingiu a frequência. Não é porque são más pessoas, né? Nem diria más, diria cruéis, né? Essas vão para outros planetas de terceira dimensão, porém sem o jugo das forças trevosas. Existem planetas assim. Agora, aquelas criaturinhas que se comprazem no mal, que adoram, né, dividir nações, que adoram infernizar a vida dos outros, tem um planetinha esperando eles. Aí sim o planeta prisão. Onde eles vão poder se dividir, se arrebentar, como eles gostavam de fazer com a humanidade, o tanto que eles quiserem, até eles começarem a compreender os malefícios dessas ações e se voltarem para a luz. E a partir daí eles começam a jornada reencarnando também num planeta de provas e expiações. Eu acho que isso é justíssimo. Bom dia, Vital. E quando há a possibilidade de um psicopata ser um entrante? Uma pessoa entra em coma e quando volta não é mais um ser de luz, mas visivelmente um ser que age como um psicopata. Tem algo a explicar sobre isso? Gratidão, namastê. Resposta do Vital. Isso até podia acontecer antes, mas a partir de 2021, 2022, a varredura começou na crosta terrestre e tais entidades foram removidas. Portanto, isso não pode acontecer atualmente. Entrante agora, só se for uma versão de alma mais elevada ou de alguma alma suicida aliás, que precisa completar a sua encarnação interrompida. Abraços de luz. Veja, mais uma vez ele confirma aqui, né, a informação da possibilidade de um suicida vir como um entrante para poder completar o tempo que lhe faltava. Então tá, um psicopata, né, um ser, vamos dizer, da não luz, não tem mais essa de entrante não, ok? Poderia, provavelmente isso aconteceu, né, em muitos momentos, mas não mais agora. Entrantes, realmente, só versões mais elevadas da alma, né, que está desencarnando, ou, no caso aí, né, de um suicida que tem a permissão, porque também não é assim, todo mundo que suicida vai voltar como entrante, não, vamos deixar a coisa clara. É óbvio que deve ter uma série de critérios para que aquela alma que lançou mão de um suicídio possa vir como um entrante. Senão o pessoal põe tudo no mesmo balaio de gato, vira aquela bagunça. Ah, essa pergunta também é importante para quem tem animaizinhos. Vira e mexe eu recebo comentário de pessoas que, né, precisaram para amenizar o sofrimento dos seus bichinhos, né, partir para a eutanásia e ficam se remoendo na culpa. Eu já falei sobre isso e aqui tem uma pergunta que vai falar também. Bom dia, pessoal abençoado e Vital Froze. Preciso tirar uma dúvida. Por favor, me responda. Tenho uma cachorrinha com câncer na bexiga e foi sugerida eutanásia várias vezes. Porém, penso que os animais têm que passar aqui por todas as etapas como os humanos. Só encontrei uma pessoa que é a Irvênia Prado, que é contra como eu. Qual seria a melhor decisão de acordo com seus orientadores espirituais? Resposta do Vital. A consciência do animal
não precisa passar pelas provas e expiações como as consciências humanas. Então, quando um profissional da medicina veterinária entende que não há mais cura para o animal, ele também saberá orientar quais os procedimentos melhores a fim de amenizar as dores do animal. A eutanásia é uma possibilidade, inclusive aprovada pelas leis divinas, pois nada justifica prolongar a dor desnecessária. Abraços de luz. Então, vocês que são donos, né, de pets e passaram por isso, gente, vamos trabalhar aí o auto-perdão? Eu devo ter falado disso em algum vídeo que está me vindo aqui na memória. Falei que eu disse assim, isso é amor. Ah, eu acho que eu falei mesmo. Isso é, ou vai subir aí. Isso é amor, porque você está lançando mão de uma ferramenta complexa, né, delicada, mas para minimizar ou botar fim ao sofrimento de um animal. O animal não tem karma, gente. Ele não tem que passar por nada. Não, isso não existe, né? Então vejam. O animal tem que passar por todas as etapas como os humanos. Que etapas? Quais etapas? Gente, deixa eu falar aqui uma coisa, eu vou tocar nesse assunto de novo, é delicado, mas eu tenho que falar. Animal é animal, ser humano é ser humano. Está havendo uma confusão muito preocupante, que o sistema apoia absolutamente, porque o que o sistema quer é destruir o ser humano. E muita gente não está percebendo essa manipulação. Um animal tem que ser tratado com todo amor e todo carinho, mas a gente não pode esquecer que ele é um animal. Ele vai evoluir? Vai, mas ele ainda está na condição de um animal. Porque é muito bonito aquela coisa toda. Inclusive um dia desses, conversando com um amigo, ele falou, você já prestou atenção que existem esportes violentíssimos que as pessoas acham aquilo o máximo? O cara sai todo esfolado, quebrado, quase morto. Mas quando tem uma briga de animais e alguém descobre, né, rinha disso, rinha daquilo, é uma indignação geral. Por que ninguém se indigna com aquilo, com aquela briga? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque eu sei que tem muita gente que fica indignado com essas lutas, esses esportes, que pra mim de esporte não tem nada, onde um tira sangue da cara do outro. Mas peraí, gente. Calma, alto lá. Então veja o que leva a pessoa a entender que o animal tem que passar por todas as etapas de um ser humano, como se ele fosse um ser humano, então o bichinho tem que pagar karma, quitar karma. Animais não têm karma. Eu estou chamando a atenção para isso porque eu vejo um movimento, como eu já disse, preocupante nesse sentido. E a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar, certo? E aqui, minha gente, é a última? Menino, mas tem um bocado de pergunta ainda. É mesmo? Ah, vamos lá. Um bocado não, acho que tem 4. O que você achou da abertura das Olimpíadas? Me pareceu satânica. Não sei nem se já acabou quando esse vídeo aqui subir. Vamos lá. Resposta do Vital. Se antes eram mensagens subliminares, agora os da não-luz nem se preocupam mais em esconder. Tudo tem sempre um significado e cada vez mais fica escancarado quais são suas intenções. Mas as pessoas que ainda possuem uma consciência saudável em termos de ética percebem o jogo que está em cada simulação. Sinais do final dos tempos. Abraços de luz. Finais dos tempos, não é do mundo não, nem da humanidade, né? Bom, aquele desfile de coisas horrorosas ali ficou. Agora, o que eu achei assim fantástico foi o tanto de gente que captou a mensagem, né? E foi para as redes se posicionar. Vi muitos pastores, vi pessoas comuns se manifestando, né? Aquela cena, aquela coisa horrível montada naquilo que eles diziam que era um cavalo. E ali ficou claro que era. Quando ele passa e as bandeiras vão atrás, a mensagem ali foi bem clara, né? Eu não tinha me situado, eu vi uma moça falando sobre isso. Todas as nações seguindo lá, o Cavaleiro da Morte, né? E fizeram uma analogia com a Bíblia e não dá para você descartar, porque a cena era muito clara. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha ali, Jesus, eles dizendo claramente o que eles querem fazer da humanidade. A minha tradução foi de
desumanizar o ser humano, né? Transformá-lo numa máquina mesmo. E outras pessoas depois vieram com outras explicações. O fato é que é o que eu falei, ó, eles não estão nem aí com nada, eles escracharam mesmo, que é para todo mundo ver. E vamos que vamos, só que a hora deles está chegando. Olá, Vital. Gratidão enorme por sua contribuição em nos esclarecer sobre temas da transição. Gostaria de ouvir sobre as camas MED. Teremos acesso a essa tecnologia? Se possível, será logo? Deus é contigo, resposta do Vital. Olha só, teremos acesso e não haverá fila de espera. E nem gastos para obter curas. É uma questão de tempo. Faltam ainda algumas peças do tabuleiro para serem removidas, mas eu acredito que será em poucos anos a partir de hoje. Abraços de luz. Ô, Vital, tomara que seja até em poucos meses. A gente tem pressa, eles têm estratégia, mas é óbvio que essa é uma tecnologia que será liberada, né? Eu já ouvi tanta besteira falando de Medbed que eu falo, por isso que muita gente não acredita, porque é tanta papagaiada, mas elas existem sim. Eu não tenho a menor dúvida e de que muitas pessoas poderão sim acessar essa tecnologia. Bom dia, irmão Vital. Como fica a questão das entidades que vêm nos centros espíritas? O que são essas entidades? Denominadas de Ogum, Oxum, Xangô, entre tantas outras. Isso me deixa confusa. Obrigada pelo seu grandioso trabalho. O Vital responde. As entidades do auxílio continuam o seu trabalho até o momento final da transição, quando não houver mais nenhuma alma precisando de atendimento. Abraços de luz. A labuta é grande, meu povo. A labuta é grande. Então, essas entidades, né, ou mesmo seres espirituais, independentemente, né, de serem da Umbanda, de serem de outras filosofias, continuam trabalhando. Enquanto houver desencarne, porque aí quando o evento vier, ou a finalização da transição planetária chegar, não haverá mais essa necessidade de reencarne e desencarne. Então não haverá mais almas a serem orientadas, socorridas. Essas entidades provavelmente também seguirão seus destinos, lembrando que muitos dos seres que hoje se manifestam em casas de Umbanda são irmãos galácticos. Olha que fofinhos. Vamos lá. Aqui agora para encerrar. Obrigada mais uma vez, senhor Vital. Eu só queria entender como vai ser o momento final daqueles que nos dominaram a vida toda. Eles terão consciência? Já tem ou será uma surpresa absurda? Desculpe minha pergunta, estou há pouco tempo no canal. Aí o Vital responde: existe um planeta bem ruinzinho reservado somente para eles. Lá poderão se degladiar, bater, roubar, enganar, mentir e fazer tudo aquilo que desejam uns aos outros até esgotar toda a má energia criada por eles aqui na Terra. Quando essa energia estiver esgotada, eles começarão a recapitulação, iniciando por mundos bem atrasados, para depois reencarnar em mundos de provas e expiações, como a Terra foi para todos nós. Abraços de luz. Então, mais uma pergunta onde ele explica, né, que esses seres maléficos irão para um planetinha prisão, vão comer o pão que o chefe deles, né, amassou, até que eles, aqui ele explica, né, esgotem a energia da maldade que eles acumularam aqui na Terra. Não deixa de ser aí um resgate de karma, né? E à medida que isso vai sendo esgotado e que eles vão, de alguma forma, acessando, né? Eu vou dizer consciência, entendendo que só a luz e o amor resgatam, aí sim eles começam a entrar nesse processo de ascensão, onde vão começar ali meio que eu não vou dizer estaca 0, vamos dizer estaca 1, onde vão para mundos de provas e expiações, passar aí por uma série, né, de situações como um dia nós passamos aqui, até que façam esse processo evolutivo. Por isso que eu falo, as leis universais são fantásticas e não falta a ninguém a possibilidade da redenção agora. A cada um segundo as suas obras. Certo, minha gente? Eu encerro por aqui esse Vital Responde. Até cansei de falar. Encerro por aqui esse Vital Responde. Um abração para você, Vital, e eu volto aí num próximo conteúdo, tá bom, minha gente? Fiquem com Deus, crianças. Um grande beijo, até a próxima.